What's up, guys? Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do inglês na universidade, mais uma Live 947. É assim que nós temos chamado essas transmissões de toda segunda e toda quinta-feira, às 9h47 da noite. É uma alegria ter vocês aqui mais uma vez. Welcome, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que pode causar alguma confusãozinha na hora de falar inglês, que é a utilização de there is e there are ao invés do have, quando o verbo é haver ou ter com o sentido de haver, existir. Ok, Manuela tá aí, thank you, hello Manu, Josi acabou de entrar, thank you very much. Sejam bem-vindas, welcome. Nós vamos falar então hoje sobre essa questão importantíssima do there is, there are em inglês, né? Que são estruturas utilizadas para o sentido de ter, quando a ideia é falar em a do verbo haver. Então muita gente vai falar, por exemplo, né, have a boy in the classroom. Tem um menino na sala de aula. Na verdade está errado. O certo é dizer there is a boy in the classroom, right? Então esse é o conteúdo de hoje. Nós vamos dar uma passadinha sobre there is, there are. Quando utilizar there is, there are. Quando utilizar have, né? O pessoal tá chegando aí, obrigado, viu? Thank you very much for being here. Nós vamos começar então com esse conteúdo. Como eu falei, né? De repente, motivo de erro por parte dos alunos que estão começando, né? Até aqueles que já têm alguma caminhadinha com o inglês. Quando vai falar tem, no sentido de haver, acaba utilizando o have ao invés do there is e there are. Nós vamos fazer esse comparativo hoje, né? Quando é que usa um, quando é que usa outro, e utilizar alguns exemplos, tá? Então esse é o conteúdo de hoje, there is e there are. E eu trouxe um exemplo de um erro que pode ser bastante comum quando a gente fala do verbo haver, né? No ter, do sentido de haver. Por exemplo, tem um furo na minha camiseta. E aí muitos alunos vão dizer assim, have a hole in my t-shirt. Have a hole in my t-shirt. Por que have? Ué, porque nós dissemos tem. Então eu vou dizer, tem um furo na minha camiseta, have a hole in my t-shirt. Ocorre que esta aplicação do have não está correta, né? Não é o ideal dizer have a hole in my t-shirt, porque o verbo have não é ter no sentido de existir ou de haver, mas ter no sentido de possuir. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então o certo para dizer tem um furo na minha camiseta é there is a hole in my t-shirt. There is a hole in my t-shirt. Então, esse tem aqui, na verdade, ele representa o a do verbo haver, ou no sentido de existir, né? Existe um furo, né? Tem um furo, há um furo, e nesse caso eu vou utilizar there is ou there are, e não o verbo have, ok? Então, esse é o conteúdo de hoje, né? Verbo haver em inglês é there is para frases no singular e there are para frases no plural. Então, se eu disser, por exemplo, como no exemplo anterior, né? Tem um furo na minha camiseta. There is. Porque eu estou falando de um furo só, é singular. Agora, se fosse plural, por exemplo, tem 3 pessoas na sala de aula. Diria, there are 3 people in the classroom. Ok? Então, there is para singular, there are para plural. Sempre que a gente quiser falar tem no sentido de a do verbo haver e não ter no sentido de possuir, ok? Muito bem. Um exemplo aqui no singular afirmativo, né? There is a bug on your bed. Há um inseto, um bichinho sobre a sua cama ou na sua cama, né? Então, tem um bichinho, tem um inseto na sua cama. There is a bug on your bed. Notem que esse tem é no sentido de a do verbo haver, existe, não é o tem do verbo have, que é para possuir, ok? Então essa é uma frase afirmativa no singular, porque é um bichinho só, é um inseto só. There is a bug on your bed. Singular e afirmativo. Se eu fosse se eu fosse afirmar agora no plural, eu diria there are some letters in the mailbox. There are some letters in the mailbox. Há algumas cartas na caixinha do correio. Agora é plural, é letters, é cartas.
e, portanto, eu vou utilizar there are. Mais uma vez, tem, há do verbo haver, existe, né? There are some letters in the mailbox. Há algumas cartas na caixinha do correio, né? Plural, afirmativo, there are. Alright? Renata tá aí, Marlon, welcome. Malaki, Adley, alright, welcome. Sejam bem-vindos, obrigado, viu? Thanks for being here. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. O conteúdo de hoje é um comparativo entre there is, there are, né, o verbo haver, com o have, que é o verbo ter em português, né, em inglês, perdão, no sentido de possuir, ok? Muito bem. Se eu fosse negar na estrutura do singular, eu diria there isn't any water in the pitcher. Não há, não tem nenhuma água, não tem água na jarra. There isn't any water in the pitcher. Agora, é uma negativa, water é singular, por isso eu estou utilizando there isn't, ok? There isn't any water in the pitcher. Não tem, não há, não existe, né, água na jarra. Então, singular, negativo. Plural negativo agora. There aren't any students in the classroom. There aren't any students in the classroom. Não há, não tem, não existe nenhum aluno na sala de aula. Plural, porque é students, então there aren't, mas nesse caso uma frase negativa, right? There aren't any students in the classroom. Se eu fosse perguntar no singular, eu vou fazer só uma inversão aqui. Ao invés de dizer there is, eu vou dizer is there. Eu coloco o verbo to be na frente do there. Por exemplo, is there anyone at home? Is there anyone at home? Há alguém em casa? Anyone singular, pergunta, então eu vou dizer is there. Primeiro porque é singular e depois porque é uma interrogação, né? Eu só troco aqui. There is para afirmação, is there para interrogação, ok? Então, tem alguém em casa? Is there anyone at home? Notem mais uma vez, para quem chegou faz pouco, não é have. Have anyone at home? Tá errado. Have é ter no sentido de possuir e não ter no sentido de haver ou existir, alright? So, is there anyone at home? Tem, existe alguém em casa? Next, plural agora para perguntas. Are there any drugstores around here? Are there any drugstores around here? Então, tem, há do verbo haver, alguma farmácia ou farmácias ao redor daqui, por aqui? E notem que essa é uma pergunta muito útil para viagens, né? Se eu quiser perguntar se tem supermercado aqui perto, tem farmácia, tem hospital, tem posto de gasolina aqui perto, por exemplo. Se eu colocar a palavra sobre a qual eu quero saber a localização no plural, por exemplo, drugstores, a pergunta será are there? Então, há farmácias por aqui? Se fosse drugstore no singular, eu diria is there? Is there a drugstore around here? Então, essa é uma pergunta muito útil para obter informações de localização quando a gente está em viagem, né? Tem uma farmácia por aqui, tem farmácias por aqui, por exemplo, singular ou plural, mas não vamos utilizar have. Não é have drugstores around here. Sim, are there any drugstores around here? Ou se fosse singular, is there a drugstore around here? Então, para perguntas, is there singular, are there no plural. Alright. Bem, agora nós vamos dar uma passadinha no verbo have, né? Que afinal é o verbo ter, um dos verbos mais comuns da língua inglesa. Mas a ideia dessa transmissão de hoje é a gente só notar essa diferença de ter no sentido de possuir, que é o have, e de ter no sentido de haver ou existir, que aí é there is ou there are, ok? Então eu trouxe aqui, o verbo have é ter, mas com a ideia de possuir alguma coisa. Nós vamos ter duas conjugações para a forma do presente. Eu vou ter have, que eu usarei com I, you, we, they, né? Vou usar have com eu, você ou vocês, nós, eles ou elas. E has, que é o verbo ter no presente afirmativo para he, she, it.
Então, se eu quiser dizer ele tem, ela tem, he has, she has, né? O objeto, a coisa tem, né? O lugar tem, it has. Lembrando que o it é o pronome pessoal, ele ou ela, para coisas, né? Objetos. Então, nós temos essas duas conjugações para o verbo ter no presente afirmativo. Have para I, you, we, they e has para he, she, it. Então, quando é que a gente vai usar o verbo have? Quando a ideia for posse, né? Ou possuir alguma coisa. Por exemplo, I have 3 siblings. I have 3 siblings. Eu tenho 3 irmãos. Essa palavra pode ser nova, né, para bastante gente, siblings. Ela não aparece com tanta frequência. Siblings é a palavra irmãos. Por que eu não uso brothers, né? Irmão é brother. Por que eu não falei brothers aqui? Porque brothers se refere a irmãos apenas do sexo masculino, ou seja, são 3 irmãos homens, se eu dissesse I have 3 brothers. Quando eu falo siblings, eu estou implicando em falar de irmãos e irmãs juntos. Ou seja, aqui tem 2 meninos e uma menina, ou 2 meninas e um menino. É como se siblings fosse o plural de brother e sister juntos. Se eu tivesse 3 irmãs, eu diria I have 3 sisters. Se eu tivesse 3 irmãos homens, eu diria I have 3 brothers. Agora, se eu tenho irmãos e irmãs juntas, eu diria siblings. I have 3 siblings. E o have, nesse caso, que é a questão central da nossa frase, não os siblings, é só uma curiosidade. O have é o ter no sentido de possuir. Agora não é tem 3 irmãos, né? Ou há 3 irmãos. É eu tenho, eu possuo 3 irmãos. Então eu vou utilizar o verbo have. I have 3 siblings. Outro exemplo, na negação agora. I don't have any money now. I don't have any money now. Eu não possuo nenhum dinheiro agora, né? Possuir, mais uma vez, verbo have. I don't have any money now. Essa aqui é a negação, né? No presente para I, you, we e they. Eu, você, vocês, nós, eles. Utilizaremos don't para negações no presente, ok? I don't have any money now. Não tenho, não possuo nenhum dinheiro agora. Pergunta com have, né? Você tem um terno? Do you have a suit? Do you have a suit? Você tem um terno? Do, porque é uma pergunta no presente, o sujeito é you, né? Você. Do you have? Você possui, você tem um terno. Então, mais uma vez, o have aqui está como possuir. Ter no sentido de ter posse de alguma coisa. E por isso eu estou usando o have. Do you have a suit? Você tem um terno? Vamos comparar agora com he ou she ou it, né? Os mesmos exemplos. I have 3 siblings. Eu tenho 3 irmãos. Se fosse ela tem 3 irmãos, eu diria she has 3 siblings. Para afirmações com he, she, it no presente, a conjugação do verbo ficará has e não have. Então, I have 3 siblings. Eu tenho 3 irmãos. She has 3 siblings. Ela tem 3 irmãos. Mais uma vez, ter com o sentido de possuir e não de haver, right? Next. I don't have any money now. O exemplo de antes, né? Não tenho nenhum dinheiro agora. Para she, he ou it, auxiliar para a negação será doesn't e não don't. She doesn't have any money now. E notem que o have voltou para sua forma original, não é has para she, porque é uma frase negativa. Quando eu utilizo doesn't, o have volta para sua forma original, no infinitivo sem to. Então, I don't have any money now, não tenho nenhum dinheiro agora. She doesn't have any money now. Ela não tem nenhum dinheiro agora. Para a pergunta, do you have a suit? Lembre, né? Você tem um terno? Se eu perguntar sobre ele, auxiliar é does para a pergunta. Does he have a suit? Ele tem um terno? Embora seja he, não é has, é have, porque na pergunta eu estou utilizando o does e o have volta para sua forma original. Mas a ideia central aqui, né, embora a gente não esteja vendo com detalhe o uso de do, does, doesn't, é focar no have enquanto possuir, né, ter
com a ideia de possuir. Do you have a suit? Does he have a suit? Você tem, ele tem um terno. Resumidamente, pessoal, então nós vamos ter duas situações em que nós utilizamos o verbo ter no português, né? Uma delas é usar ter com o sentido de haver. Então, por exemplo, tem uma TV na sala. Não vou dizer have a TV in the living room, mas sim there is a TV in the living room, porque é ter no sentido de haver e não ter no sentido de possuir. Se for no singular, tem uma coisa só, né? A do verbo haver, uma coisa só, eu vou utilizar there is. Se há do verbo haver no plural, eu vou utilizar there are. Por exemplo, há algumas pessoas na sala. There are some people in the living room. There are some people in the living room. Então, notem que eu falo tem em português, mas a ideia é o verbo haver e não ter de possuir, ok? Então, quando eu disser falar de posse, eu possuo, eu tenho um carro, uma casa, uma família, dinheiro, né? Qualquer posse, o verbo então será assim, have para I, you, we, they, né? Para eu, você, vocês, nós, eles e elas, e has para frases afirmativas com he, she, it, né? Ele, ela, ou ele ou ela para coisas, lugares, objetos e etc. Certo? Então, lembrem, né? Quando eu falo tem alguma coisa, no sentido de há, existe, é sempre there is, there are, singular, plural. Ter com a ideia de possuir, eu possuo, eu tenho, eu sou o dono de alguma coisa, o verbo será o have ou has, que é o ter. Ok? Muito importante, um erro muito comum, né? E ele pode nos ajudar em situações bastante práticas, como eu disse antes, né? Por exemplo, para perguntar a localização de lugares em viagem, eu vou perguntar com there is, there are, né? Na pergunta eu troco is there, are there, né? Por exemplo, tem um supermercado perto daqui? Is there a supermarket around here? Ou tem supermercados perto daqui, no plural? Are there any supermarkets around here? Mas não have, porque é ter do verbo haver, mais uma vez. Falei 1000 vezes, acho que eu cansei vocês com essa explicação. I'm sorry, me desculpe, mas é para focar na ideia de ter, possuir e ter, existir ou haver, que em inglês são verbos diferentes e causam bastante confusão, né? A gente ouve muita gente falar have no lugar de there is e there are, infelizmente não está certo, né? Nós temos que dizer haver em inglês e não ter, quando a ideia é falar da existência de alguma coisa. Alright, alguém tem alguma pergunta? Any questions? Fiquem à vontade para perguntar, por favor. Vimos as formas singular plural, né? There is, there are. Negações, there isn't, there aren't. E para perguntas, is there, are there. Okay? Thanks, Mr. Andrade. Have a good night. You too, Leandro. Thank you very much for being here again. Obrigado por estar aqui de novo. Nós vamos nos ver novamente na próxima segunda-feira, às 9h47. Então, a nossa live 947, né? Segunda e quinta, às 9h47 da noite. E nós estamos com uma outra live agora, que vai ser na terça-feira, mas não aqui no Insta, e sim no YouTube. Também às 9h47. Fizemos uma experiência ontem, né, quarta, falando sobre números, né? Fizemos uma live lá no YouTube, o canal é Inglês na Universidade, ou Teacher Daltro, Inglês na Universidade. E aí, a partir da semana que vem, faremos toda terça, no mesmo horário, essa live, 9h47, né, 9h47, mas aí no YouTube, ok? Aqui no Instagram ficará sempre nas segundas e nas quintas, como hoje. O Marlon falou, I like teacher. Alright, thank you very much. Obrigado, viu? Ok, so I'll see you on Monday. Nos vemos na segunda-feira. Tenha um bom final de semana. Have a good weekend. And I'll see you next week. Nos vemos na próxima semana. Bye bye.